Juízes, capítulo 7, versículos de número 1, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, mas para eu dar os Medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como a lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os Midianitas na sua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Meus irmãos, vamos levantar a nossa mão ao céu, a Bíblia, vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus, Criador dos céus, Deus, Criador da terra, aqui estamos, eterno, uma vez mais na Tua presença, para adorar e glorificar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, por aqui estarmos unidos, reunidos, congregados na Tua presença. Abra, Senhor, a porta da palavra. Fala, meu Deus, com cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Fala com os ouvintes de perto e de longe neste momento. Abençoa, meu Deus, o segundo dia da campanha Quebra de Maldição. Meu Deus, fala, Senhor, com o Teu povo. Meu Deus, mostra, Senhor, o Teu poder pela Tua palavra. Meu Deus, porque nós sabemos que o homem não prevalecerá pela força do seu braço, mas todavia pelo poder da Tua palavra. Confirma o Teu projeto e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, podeis nos assentar, desocupando vossas mãos e dando uma salva de palmas alegre a Jesus, o Senhor. Graças a Deus. Igreja, como sempre, suplico, peço por favor toda atenção, toda reverência à palavra de Deus em nome de Jesus. Como falei, repito, tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração. Meus irmãos, todos nós sabemos, né, se os irmãos não sabiam, saberão, e para uma análise mais profunda, chegando em sua casa, analise Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 15. Você vai entender a situação a qual nós iremos falar aqui nessa noite. Primeiro, o tema da nossa campanha Quebra de Maldição,
E como eu disse, os irmãos não sabiam, irão saber que a maldição, na verdade, ela vem, né, como aqui no caso em Israel, aqui Israel nesse contexto, ele estava vivendo esse processo de uma maldição, porque em Deuteronômio, lá no capítulo 28, a partir do verso de número 15, o Senhor ele vai dizer que todos aqueles que quebrassem o mandamento de Deus, que não cumprisse a lei do Senhor, ele estaria sobre maldição, né? Muitas das vezes nós dizemos que alguém pode lançar, lógico, toda palavra ela tem poder, né? A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder, né? Tanto quanto a palavra que sai da boca de Deus, porque tudo foi feito pelo poder da palavra, e a palavra que sai da nossa boca também ela tem poder, principalmente de uma mãe, né, que lança a palavra sobre o filho, o pai que lança a palavra sobre o filho. Nós vemos aqui, né, mesmo no Pentateuco, aqui nas bênçãos, né, dos patriarcas, quando eles iam abençoar o seu filho, o caso de José, né, o caso de Isaac, entre muitos outros, né, que iam abençoar os filhos. Então já na velhice, no final da sua vida, ali já na cama ou próximo de descer à sepultura, eles então colocavam a mão sobre a vida dos filhos, e cada um dos filhos ali, eles proferia, o pai ali, ele lançava uma palavra sobre aquele filho, e aquela palavra que era lançada, ela ia surtir um efeito sobre a vida do filho, e o filho ia crescer sobre a ordem daquela palavra. Então nós vemos que a palavra ela tem muito poder. E lá mesmo, como eu estava dizendo em Deuteronômio 28, a partir do verso 15, o Senhor ele diz que todos aqueles, né, o Senhor fala primeiro a partir do verso de número 1, o Senhor lança bênçãos, né, imensuráveis sobre a nação de Israel. Mas o Senhor vai dizer então depois, né, do versículo 15, que aqueles que deixassem de cumprir o seu mandamento, a sua lei, ele vai proferir então mais de 33, né, maldição sobre aqueles que não cumprissem a sua palavra. Então quando nós olhamos para Deuteronômio 28, nós vamos ver que muitas coisas está acontecendo ou aconteceu na vida de Israel, e como a palavra de Deus ela é uma só, né, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela cumpre a antiga, né, então é intercalado, é unido. Um não existiria sem o outro, é como o homem e a mulher, né? Não existiria ali família, né? O povo não ia progredir se não tivesse, né, o sexo oposto, o homem e mulher. Então nós vemos que o novo e o velho está entranhavelmente ligado, e Israel, eles então começam, né, viver na presença de Deus, tendo uma oportunidade de escolha, eles tendo um caminho para seguir, né, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Eles poderiam escolher, Deus não ia interferir em hipótese alguma, só que eles tinham que ter ciência de uma coisa, que se eles optassem pelo caminho da maldição, eles estavam escolhendo o caminho da morte, e eles não teriam o livramento de Deus. É assim, Deus ele é claro, né? Deus ele não engana ninguém, como todos nós aqui que estamos reunidos na presença de Deus, todos os que estão ouvindo a palavra de Deus, têm ciência que sem Jesus não existe céu, sem Jesus não existe a mansão celestial, sem Jesus não existe paraíso, sem Jesus não existe eternidade com Deus, sem Jesus só existe tormento, sem Jesus só existe inferno, sem Jesus só existe tribulação, e nós podemos optar sem Jesus o mal, e com Jesus a salvação, a vida eterna está diante de nós. Só que interessante, nós vemos aqui a palavra de Deus, eu sempre falo isso, geralmente nas pregações, e hoje vou dizer que o cenário que nós estamos vivendo é o mesmo, só muda os personagens. Por quê? Porque o povo, eles tinham a opção de escolher, e o que eles foram escolher? Foram escolher o caminho de maldição. Por quê? Porque eles preferiram desobedecer a Deus do que obedecer a Deus. Eles preferiram andar por caminhos tenebrosos do que andar por caminho plano. E assim nós também hoje estamos vivendo.
né? Quantos pregadores pregam a palavra de Deus? Quantas das vezes nós pregamos a palavra do Senhor e lançamos o convite, né? Na igreja, em campanha, fora, né? Na rua, onde a gente prega a palavra do Senhor, a gente faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Está cheio de católicos, cheio de pessoas que não é crente, está ouvindo a palavra de Deus, e você diz: quem quer aceitar Jesus para ter salvação, para você passar a eternidade com Deus, viver novidade de vida? Aí a pessoa, você olha para a pessoa diz: não, hoje não, deixa para amanhã. Quer dizer, está vivendo uma vida miserável, está vivendo sobre maldição, porque ele conhece a verdade, ele não obedece, ele não faz aquilo que Deus quer. Está vivendo momentos de perca, não está vivendo como cabeça, mas está vivendo por cauda, né? A vida está uma miséria, está uma derrota, e você diz: quer Jesus? Não. Nós vamos condená-lo? Não, ele já está condenado. Não precisa eu condenar, não precisa você condenar, ele já está condenado, ele está escolhendo o caminho dele, a não ser que ele desperte, ele acorde, ele opte então por Cristo. Observa, amados e queridos irmãos, que o livro aqui de Juízes, né, que vai falar sobre os juízes, sobre aqueles que foram levantados por Deus, né, os homens que foram levantados de tempo em tempo para liderar, né, o povo de Israel. Esses juízes aqui, o Senhor levanta, por exemplo, Gideão. Quando nós lemos o capítulo anterior, o capítulo 6, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel faziam o que eles queriam, eles estavam sem Deus, eles estavam sem lei, eles estavam sem líder, cada um fazia o que queria, o que bem achava melhor, né? O meu pensamento, a minha cabeça, o meu coração é o meu Deus, é o meu guia. Cada um tinha um Deus imaginário, cada um fazia um tipo de adoração que achava conveniente. Um adorava o Deus da outra nação, outro adorava o Deus vizinho, cada um fazia o que achava melhor. Imagina a podridão que estava. Não está muito diferente de hoje, mas o negócio estava feio. E o que vai acontecer? A Bíblia mostra para nós que o Senhor vai levantar, vai permitir contra Israel que se levantasse os medianitas, que se levantasse os amalequitas e que se levantasse também os filhos do Oriente. 3 nações que a Bíblia vai dizer para nós que era como areia da praia, era incontável. E o Senhor vai libertar Israel da mão desse povo. Mas como? O Senhor vai escolher Gideão. Vamos falar do início, para a gente não perder muito tempo na história, mas o Senhor o escolhe. Gideão foi um homem que, quando nós lemos o capítulo 6, ele vai fazer várias provas com Deus para saber se era Deus que estava falando com ele, para saber se de fato ele era o escolhido de Deus para resgatar o povo da mão do inimigo. E todas as provas que ele fez, o Senhor mostrou que de fato é Deus e mostrou que era com ele, e Gideão então se desperta. Mesmo assim, quando nós lemos aqui esse capítulo 7, o Senhor vai levantar Gideão, vai mandar ele pegar os soldados para iniciar a peleja, porque Deus que dava a coordenada. E o que vai acontecer, meus irmãos? Havia na liderança, né, atrás de Gideão, 32 mil homens, 32 mil soldados que estavam bem vestidos. Todo soldado está a caráter, vestido, pronto, preparado para o combate, para a guerra. Você vai vencer ou vai morrer? Todos estavam dispostos. Porém, o Senhor Deus, que conhece o coração do homem, as escolhas de tudo na terra, quem faz é Deus. E nós não podemos questionar, nós simplesmente temos que estar com o coração aberto e deixar Deus trabalhar na nossa vida, se for a vontade de Deus. Observa que quando chega esses 32 mil homens, Deus, o Senhor, começa a olhar na sua grandeza, na sua onisciência, onipresença, onipotência, na sua aproximação. Deus olha, começa a contemplar o coração de todos.
E Deus observa que havia ali muitos homens soberbos, muitos homens arrogantes, prepotentes, altivos. Havia muitos homens que estavam contando com a vitória. Nós vamos vencer, porque nós somos fortes, nós estamos malhados, nós somos na academia, nós somos terríveis, nós vamos vencer, vai ser tudo para a glória do nosso nome, vai ser com a força do nosso braço, e etc, enfim. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor olha para aquela situação, e o Senhor vai dizer para Gideão: olha, Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tua mão. Muito é o povo. E o Senhor vai dizer: olha, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Olha como Deus conhece a situação, olha como Deus conhece o coração, olha como Deus conhece o amanhã. Não sabemos quando iria acabar a guerra, mas Deus já sabia, o Senhor já sabia que o povo ia se exaltar, dizendo: foi com a força do nosso braço que nós vencemos a peleja, foi com a força do nosso braço que nós vencemos os midianitas. Então o Senhor, antes que isso venha acontecer, a Bíblia diz que Deus vai dizer: muitos são os que estão contigo. Senhor, mas o que eu vou fazer? São soldados, calma. Você agora vai apregoar, grita agora, prega bem alto, anuncia bem alto, dizendo que todos aqueles que forem covardes e todos aqueles que forem medrosos, que voltem, que retrocedam. Gideão então ele faz dessa forma, ele obedece à voz de Deus. Talvez, não ia acontecer nada, mas Deus mandou. Imagino que ele pega ali alguma coisa que possa falar num som bem audível, que todos possam ouvir, e ele vai dizer: todos os que forem covardes, todos os que são medrosos, que voltem. E para surpresa de Gideão, 22 mil homens retrocederam. Era 32, 22 foram embora, só ficou 10 mil. Se com 32 era impossível vencer as três nações, imagina com 10 mil, imagine com 10. Mas tudo bem, é melhor ter 10 mil, que não seja covarde e medroso, que seja valente, do que ter, todos ser da mesma forma. Só que, como o Senhor Deus, Ele conhece tudo, Deus queria mostrar que a peleja, a batalha, não provinha da quantidade de homens. Deus poderia ter escolhido só Gideão. Deus poderia ter dito para Gideão: vá lá, Gideão, porque eu, o Senhor, vou acabar com eles, você só vai ver. Mas o Senhor falou: ainda tem muito, é 10 mil, mas ainda tem muito. Eu vou colocar esse povo à prova. Leva o povo para beber água. Antes da guerra, leva eles para beber água. E a Bíblia diz que eles chegam então no vale e vão beber água. Só que Deus, ele avisa antes, fala: olha, aqueles que pegarem a água com a mão e lamber com a língua, como um cão lambe, coloca à parte. Porém aqueles que ajoelharem, que beberem a água, afundarem-lhe a cabeça, nadar, tomar banho, sei lá, igual desesperado, coloque à parte. Eu estava olhando para essa palavra, 10 mil homens. Não é 10 pessoas que a gente olha aqui e pode, numa visão panorâmica, ver o que todo mundo está fazendo. 10 mil homens não é 10 unidades. 10 mil é 10 mil homens, é muita gente. É muita gente. 20% da população praticamente de Uruaçu, é muita gente, é 10 mil homens.
Observa, amados e queridos, que lendo a palavra de Deus, como que Gideão, ele consegue observar a maneira que cada um estava bebendo água. Vem na nossa mente, será que fizeram uma fila imensa e de um em um bebia água? Será que foi assim? Acho que essa é a maneira mais exata para Gideão observar, porque imagina um lago imenso, cada um bebendo água do jeito, como Gideão ia saber como cada um bebia água? Suponho então que havia uma fila e cada um bebendo, dois um lado do outro, não sei, mas só para entender. Então de um lado ficou 300 que bebeu água, colhendo a água e olhando como um cão e lambendo a água. Ficou 300 para o lado, e 9.700 ficaram do outro lado, que foram aqueles que ajoelharam, enfim, e beberam água à vontade, do jeito que eles bem queriam. Então o Senhor disse: olha, esses 300 que ficaram, esses irá contigo, eu darei os midianitas na tua mão, juntamente com esses 300, o resto que voltem para suas casas. Não eram medrosos nem covardes, mas foram reprovados por Deus. Se Deus, o Senhor, colocasse esses 300 à prova em outra situação, certamente quando eles passassem, na próxima prova, iria reduzir também horrores. E assim, amados, presta bem atenção que nós também somos provados pelos céus. Nós somos provados por Deus todos os dias. E eu imagino, olhando para a palavra de Deus, que o Senhor, Ele tem um projeto na vida de cada um de nós, mas todos nós somos provados por Deus, para ver se nós vamos ser fiel a Deus até o fim, para ver se o nome dEle vai ser glorificado pela nossa vida, ou se vai ser o nosso nome. Que tem muita gente que se exalta: porque se eu não fosse, nada ia acontecer, porque se eu não louvasse, nada ia acontecer, porque se eu não desse glória, a glória não ia descer na igreja, porque se eu não pregasse, Deus não ia fazer. Tudo é eu. E certamente, esse eu, ele já está reprovado, porque quem faz tudo, quem opera tudo no nosso meio é Deus, não é eu, não é você, não é nós, é Deus. Nós apenas somos um canal, nós apenas, com o nosso glória a Deus, com o nosso aleluia, nós contribuímos para a glória de Deus, ela ser manifesta no nosso meio, porque a Bíblia fala que o povo não havia recebido o Espírito Santo ainda, porque o nome de Jesus não havia sido glorificado. Então, a partir do momento que nós contribuímos com o nosso glória a Deus, com o nosso aleluia, com a nossa adoração a Deus, tenha certeza que a partir do momento que essa glória chegar ao céu, ela desce com a glória de Deus, é derramada sobre nós, e o negócio fica tremendo. Então exalte a Ele, porque Ele está aqui nessa noite, glorifica Ele, porque Ele está aqui nessa noite, é Ele que quer operar na nossa vida, para a glória do seu santo nome. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Meus irmãos, observa bem a palavra de Deus no capítulo 7, no versículo 12 de Juízes. Presta bem atenção o que está diante de Gideão, o que está diante dos 300. Capítulo 7, 12. A Bíblia vai falar que os midianitas, os amalequitas e todos os do Oriente jaziam no vale, estavam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como areia que há na praia do mar em multidão. 7:12. Quando Gideão estava com 32.000, já tinha aquele gelo no seu abdômen, já gelava, doía, parecia gelo seco, queimava. Saiu 22, ficou 10.000,
talvez o clima ficou um pouco mais tenso. Agora sai 9.700, fica só 300. E a Bíblia mostra aqui para nós esse cenário, aqui no verso de número 12. Meus irmãos, como estava Gideão? Confiante em Deus no tocante a todas as provações que ele havia feito no capítulo 6, Gideão, ele não estava confiante. A Bíblia vai mostrar aqui para nós que Gideão, o presbítero, estava com medo. Gideão, ele estava preocupado. Porque, meus irmãos, todos nós somos sanguíneos, todos nós somos carnais. Nós confiamos naquilo, nós achamos que podemos, naquilo que está no nosso nível, no nosso limite, no nosso poder. Quando passa disso, nós retrocedemos. Ah, não dá, não vai dar, é pesado, é caro, é difícil, é impossível. Mas e antes da gente ver? Não dava? Dava. Mas e por que quando a gente viu não dá? É porque eu vi, agora eu estou vendo a realidade da situação. É o que aconteceu com os discípulos. Jesus disse: olha, o pastor vai ser ferido, as ovelhas se dispersarão, todos vocês vão me abandonar. Pedro disse: Senhor, jamais nós faremos isso. Se possível, eu darei a minha vida por ti, eu vou contigo até a morte. Todo mundo disse a mesma coisa. Jesus disse: o galo não cantará enquanto 3 vezes tu não me negar. Não, Senhor, que imagina, eu vou contigo até a morte. Amém. Só que a palavra de Jesus é: o galo não vai cantar enquanto 3 vezes tu não me negar. Essa é a ordem, fala o que você quiser. Só que quando eles não estavam vendo a aflição de Cristo, eles não estavam vendo o exército romano prendendo Jesus fortemente armados, Jesus já tinha ciência de tudo, Jesus já tinha visto tudo que estava preparado. Jesus continuou inabalável. Eles, como estava com Jesus, protegido, Jesus supria, Jesus pelejava por eles, Jesus repreendia o demônio, ele estava sempre na retaguarda, sempre escudado por Cristo. Mas ia chegar o momento que eles iam ver a realidade da situação. Sabia que chega o momento que nós somos lançados fora do ninho para ver se nós vamos conseguir voar com as nossas asas? Todo pássaro é assim, ele está no ninho. Uma hora sua mãe o lança fora, ele vai cair, talvez vai machucar, um arranhão ou outro. A mãe vai ajudar de novo, até que ele aprende a voar e vai viver a sua vida. O Senhor também prova a nossa fé dessa maneira. Ah, não, vai ser assim, vai ser dessa maneira. Quando eles chegam na situação, estão lá no Getsemane, quando eles veem Jesus rodeado dos soldados, o discípulo que andou menos correu. Ó, subiu. Cadê os valentões? Cadê aquele que põe Jesus para lá, deixa eu ir no lugar dele? O negócio é comigo, Jesus é santo, eu sou falho. Cadê os caras? Cadê os poderosos? O valentão que diz que ia até a morte, observava Jesus de longe, por uma brecha, por um lugar ou outro, o negando 1, 2, até que negou a 3ª vez o galo cantou. Quando ele olha na brecha, Jesus só balança: não te disse, traidor, você não ia me negar? E ele sai e vai chorar com amargura na alma. Então a realidade é diferente. Gideão aqui, quando ele vê, quando a Bíblia mostra esse texto, esse versículo 12, Gideão, ele se desespera. Gideão fica meio naquela: vou, não vou, com medo, mais vontade de retroceder do que de avançar. O Senhor vai falar: Gideão, é o seguinte, desce no vale, vai rastejando de madrugada, leva o seu servo, leva o seu homem, o Pura, vai vocês dois, rastejando, entra no meio do arraial dos midianitas, do inimigo,
vai lá dentro, lá no meio, lá no profundo. Era meia-noite e pouco, de madrugada. Todo mundo já estava de repouso, menos os sentinelas. E eles se disfarçam e vão agora. Chegam no local. E de repente eles param perto de uma tenda. E quando eles chegam perto daquela tenda, tinha 2 homens naquela tenda. O Senhor diz para ele: vai lá, encosta lá naquela tenda. Gideão encostou e ficou lá ouvindo. Aí os 2 homens conversa daqui, conversa dali. E eles vão falar: olha, eu tive um sonho. Ah, é? Que sonho que você teve? E aqui no versículo de número 13, ele diz assim, um vai falar para o outro: e Gideão encostado na tenda ouvindo. Olha, eu tive um sonho, e veja bem, eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, ficaram abatidas. Esse era o sonho. Agora o outro, que não sonhou, estava do lado, recebe o espírito de discernimento, de interpretação, e vai dar o veredito. No versículo 14, respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todos estes arraial. E agora, meus irmãos, olha, o Senhor disse, Gideão estava com medo. O Senhor disse: vai lá, desce, vai lá no meio. Nisso que ele está indo, o Senhor deu o sonho, né? O sonho foi bem rápido, um negócio bem curto. E aí os 2 estão reunidos na tenda, acorda por acaso, e olha, eu tive um sonho, me preocupou. E conta o sonho, o outro diz: não, peraí, eu já tenho aqui a interpretação, isso é a espada de Gideão, isso é aquele varão israelita, Deus é com ele, Deus deu todo esse povo na mão dele, é a espada de Deus com Gideão. A Bíblia diz que naquele momento, o próximo versículo, né, quando Gideão ele ouve aquilo, a Bíblia diz que na hora ele vai adorar Deus, na hora ele vai se prostrar, e agora ele não vai ter mais dúvida. Agora ele observa que até o próprio inimigo está temente, porque Deus, o Senhor, está pelejando contra os midianitas a favor de Gideão e do povo de Israel. Ah, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o tamanho do teu inimigo, não importa a quantidade do teu inimigo, eu quero dizer uma coisa: que maior, como diz o profeta, maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está com ele. Quem crê na palavra de Deus vai adorando, vai glorificando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Capa sóbia, Camonácia, Surimicanta, Labasterianda, Labracheia. Glorificado é o nome do Senhor. Exaltado seja Deus. Eu olho para essa palavra, eu vejo um jovem, iniciante na sua fé, que não tinha tido experiência em campo de batalha nenhum, a não ser nos redios, a não ser em meio a ovelhas, com lobos, com urso, com leões, enfim, cujo nome era Davi. E a Bíblia diz que quando Davi chega no arraial, ele observa Golias afrontando o povo de Deus, afrontando Israel, o exército do Senhor. A Bíblia diz que Davi vai olhar e vai dizer: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi era pequeno, era jovem, era ainda adolescente. Os soldados que ali estavam, Saul, entre todos o exército de Israel, eram homens de guerra, e todos fugiam. Ninguém tinha coragem de olhar para este Golias de Gate. Mas Davi olha e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é ousadia, isso é fé,
Isso é certeza, é crer que o Deus que ele serve, o Deus que está com ele é maior do que qualquer inimigo, é maior do que qualquer problema. Eu quero dizer uma coisa para você, que em você habita, não é o espírito da mesa branca, não é o espírito da cartomante, não é o espírito das trevas, em você habita o Espírito Santo de Deus, aquele que com ele nós discernimos tudo e por ninguém nós somos discernidos. Calabassobe a calabracheia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Para que temer? Para que ter medo? Para que recuar? Para que chorar? Para que desistir? Ai, eu não estou vendo saída. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Que espírito de covardia e de medo é esse? Meus irmãos, Deus não admite na sua obra covardes. Deus não admite na sua obra medrosos. Pastor, que eu tenho que fazer? Ora, peça a Deus um espírito excelente, peça a Deus um espírito de sabedoria, peça a Deus um espírito de verdade, peça a Deus um espírito perseverante, um espírito combatente. Peça a Deus que você quer vencer, você não quer ficar prostrado. Pastor, será que Deus vai me ouvir? Não, de jeito nenhum. Você já falou com dúvida, será que Deus vai me ouvir? Que será o que, meus irmãos? O ouvido de Deus não está fechado não, que não possa ouvir a nossa oração, nosso gemido, até o nosso pensamento está diante de Deus, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar. Para encerrar, a Bíblia mostra que quando Gideão ele vê a situação que está com o cenário que está acontecendo dentro, naquela tenda, a Bíblia diz que ele então louva o Senhor, ele adora a Deus, ele agradece a Deus, ele fica feliz com Deus e ele agora sente um poder, uma glória, uma força muito grande. E ele então pega, ele sobe com o seu moço, ele vai separar agora 3 centúrias, né? 100 homens, 3 batalhão de 100. E ele vai dizer: olha, peguem na mão de vocês fogo, e na outra mão vocês pegam um cântaro. Aliás, numa mão vocês pegam a buzina, na outra mão vocês pegam um cântaro aceso, e nós vamos nos aproximar deles, e eu vou tocar a buzina. E a Bíblia mostra aqui para nós que quando ele prepara esse ritual, o povo estava disperso, o povo estava dormindo. Meus irmãos, como que nós enfrentamos uma guerra sem usar arma? Como que nós enfrentamos o inimigo sem estar mais ou menos no mesmo nível, no mesmo patamar que ele? Olha Davi desse tamanho, sem arma, sem nada, sem roupa de guerra, sem os trajes, não estava a caráter. Foi amaldiçoado pelo filisteu, pelos seus deuses. E Davi disse: você vem a mim com vara, você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti, Golias de Gate, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Quando nós olhamos para a Bíblia, do início ao fim, quem se levantou
contra Deus e teve paz? Quem desafiou Deus e o venceu? Nunca, ninguém desafiou Deus e o humilhou. Ninguém escarnece de Deus, ninguém. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder emana de Deus, Ele é a fonte de poder. Davi foi, quando Davi foi, Golias já não era mais, estava perdido, morreu. Com a sua própria arma, foi tirada a cabeça do seu corpo. Gideão, ele vai. Interessante quando nós olhamos aqui, o versículo de número 19, diz que Gideão e os 100 homens, que com ele ia ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Olha, buzina e cântaros. Quem vai vencer uma guerra contra inimigo hostil com buzina na mão, fazendo barulho, e com cântaro, com jarro na mão? Quem vai vencer inimigo? Numerosos como a areia da praia. Meus irmãos, a guerra de Deus é diferente da nossa. As armas de Deus, elas não são como a nossa. Olha o que está escrito aqui no capítulo 10 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, presta atenção: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. A nossa guerra, diz Paulo em Efésios, que não é contra carne e sangue. As nossas armas, elas não são carnais, e a guerra, ela não é nossa, ela é do Senhor. Você está vendo a diferença de ser crente? Quando nós não somos crentes, nós temos que nos armar. Olha as nações aí, cada dia você ouve uma coisa, é um país se levantando para querer guerrear com outro. Cada dia a gente ouve uma coisa: o mundo está em guerra, mas a igreja de Deus, ela está em paz, porque o nosso adversário, ele não é como os demais. O nosso adversário é espiritual, e nós vamos vencer o nosso adversário prostrado de joelhos no chão, adorando, glorificando e exaltando o nosso Deus. E no tocante à nossa adoração, Deus, ele vai guerrear a nossa guerra. Isso é para quem crê. Se você não crê, se arme, faça o que você quiser, fique pronto e vá perder a sua vida. Nós precisamos confiar em Deus. O versículo 20 diz assim: tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. Olha as armas dele: tocaram as buzinas, partiram os cântaros, e tinham na sua mão esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao arredor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Olha agora o mistério: tocando pois os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial. O exército fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Mas em resumo,
cada um no toque da buzina, da trombeta, enfim, daquele instrumento de toque, de som, cada um pegou a sua espada e começou a cutucar o outro, e cada um foi matando o outro, foi matando, e o pouco que escapou, fugiram para um lugar distante, até que os outros lá também os mataram, ou seja, não escapou ninguém. Olha como esses homens guerrearam, ou seja, olha como Deus guerreou a esses homens. Esses dias nós falamos de Josafá, foi a mesma coisa. Josafá foi com o povo só adorar, cantar e tocar, o resto Deus fez. O povo se perturbou e cada um contra o outro cortava na espada e até que foram corpos mortos. Então eu quero dizer para você mais uma vez, a guerra que você está vivendo, a luta que você está vivendo não é para você guerrear, é para Deus. Pastor, mas eu já estou cansado de falar, de agir. Certo, porque você está no caminho errado, você está usando a arma errada. O que eu tenho que fazer? Dobre o teu joelho, coloque na mão de Deus, vai adorar Deus, vai louvar o Senhor, vai glorificar Deus, vai ter comunhão com Deus, apresente a guerra, o processo a Deus, e você verá o que Deus fará pela tua vida. Deus fará, não você, não eu, não nós, Deus fará, porque toda honra e toda glória é para o nosso Deus nessa batalha. Quem crê na palavra de Deus, neste momento adore, glorifique, exalte o Senhor. As horas se foram, as palmas bem alegre, exalte e glorifique o Senhor. Adore a Ele bem alegre, porque Ele merece. Louvado seja Deus.